Olá, espero que todos estejam bem. Esse trabalho tem como objetivo fazer a compreensão de conceitos da farmacognosia e a discussão de artigo científico. Nosso grupo é composto por Isabela Cristina, Fernanda Frias, Letícia Rocha e Luana Nogueira. Inicialmente, vamos compreender os conceitos importantes da farmacognosia. Eles são o que é planta medicinal, o que é droga vegetal. Também vamos entender e ver exemplos de derivados de droga vegetal e entender a diferença entre a droga vegetal e o derivado. Também vamos ver o que é um fitoterápico, o que é um fitofármaco e qual a diferença entre homeopatia e fitoterapia. Planta medicinal é definida como espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Chama-se planta fresca aquela coletada no momento do uso, e planta seca que foi precedida de secagem, equivalente à droga vegetal. Aqui a gente tem alguns exemplos, como a aloe vera, também conhecida popularmente como babosa, na forma de planta fresca, frutos e folhas do maracujá, o boldo, com a folha e a flor de camomila. Droga vegetal é a planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias ou classe de substâncias responsáveis pela ação terapêutica, após processos de colheita, estabilização ou secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Então, aqui como exemplo, para poder ilustrar, a gente tem as semente seca de erva doce, folhas de maracujá, na forma de planta seca rasurada, o gengibre, no caso ele está na foto na forma pulverizada, e também as folhas de ginkgo biloba, na forma rasurada. Derivado de droga vegetal é um produto de extração padronizado da droga vegetal, ou seja, é um extrato, tintura, óleo, cera, um exudato ou qualquer outro tipo de produto padronizado. Aí aqui a gente tem um exemplo de tintura, de um extrato seco de alguma planta, cera vegetal e óleo vegetal. Aqui a gente está ilustrando com óleo vegetal de argan. Então, a diferença de droga vegetal e derivado de droga vegetal é que na droga vegetal se tem a menor concentração dos metabólitos especiais. Por exemplo, uma cápsula em pó da droga vegetal não se sabe ao certo qual a concentração do ativo. Já no derivado de droga vegetal, se tem maior concentrações de metabólitos especiais por estar em quantidade padronizada. Então, você sabe a quantidade da substância que você pretende usar. Por exemplo, cápsulas contendo extrato seco. Ela tem concentração padronizada do princípio ativo. Então, e o que é o fitoterápico, O fitoterápico ele vai ser o produto obtido de uma planta medicinal ou seus derivados, com exceção de substâncias isoladas, e esse fitoterápico ele tem que ter uma finalidade profilática, curativa ou paliativa. Os fitoterápicos são exclusivamente de fonte vegetal e a sua segurança e eficácia tem que ser baseada em evidências clínicas. Diferente do fitoterápico, temos o fitofármaco. O fitofármaco são substâncias que são purificadas e isoladas da planta medicinal ou dos derivados e vai ter uma estrutura química bem definida. E a atividade farmacológica também com atividade profilática, curativa ou paliativa. Não é considerado fitofármaco se tiver composto isolado que sofreram qualquer etapa de semissíntese ou modificação da estrutura. E o fitofármaco é usado como ativo em medicamentos, como por exemplo a morfina, que é vinda da flor da papoula, e a digoxina, que é isolada da digitalis lanata, que estão exemplificados no slide. A homeopatia é um sistema médico complexo de caráter holístico, baseada no princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes, enunciada por Hipócrates no século IV a.C. Ela foi desenvolvida por Samuel Hahnemann e foi desenvolvida por ele no século XVIII.
No Brasil, a homeopatia foi introduzida por Benoit Murray em 1840 e foi uma nova opção de tratamento para a população. Na Grécia Antiga, Hipócrates era considerado o pai da medicina, né? E ele falava de 2 leis de cura que regiam a terapêutica e serviu de embasamento para a homeopatia. A primeira dela foi o princípio dos contrários, que diz que a terapêutica ela vai ser dirigida contra o agente causal e vai se sustentar no fundamento de desaparecida a causa, suprime-se o efeito. E ela pode ser usada quando conhecem a causa da doença. E a segunda lei é a lei da semelhança, que fala que a cura deve proceder de forma semelhante à que ocorre na natureza, estimulando uma via de cura natural do corpo. Para isso, empregado substâncias que vão produzir em pessoas sãs sintomas semelhantes ao da enfermidade. E associado a essa segunda lei, o Hahnemann empregava quantidades centesimais para obter a cura. Ou seja, o corpo doente ele deve receber uma substância que vai provocar os mesmos sintomas quando administrada em um corpo saudável. E essa é toda a base da homeopatia. Já a fitoterapia, ela é uma terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais, em suas diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal. O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origem muito antigas, que deu origem, à medicina, foram os primeiros tratamentos usados para doenças e tudo mais. E isso, é fundamentado no acúmulo de informações por várias gerações. Diferença, da homeopatia para a fitoterapia. Na homeopatia, o insumo ativo ele vai ser diluído várias vezes, em um insumo inerte, numa proporção definida, e vai sofrer agitação ou trituração. E esse processo é chamado de dinamização. E além disso, esse processo vai despertar as qualidades curativas da substância, ao mesmo tempo que mitiga as características tóxicas. Já na fitoterapia, vai utilizar as plantas medicinais em diferentes preparações, sem a substância ativa isolada, sob orientação de um profissional habilitado. Além disso, tem uma grande diferença. Na homeopatia é utilizado matéria-prima de origem animal, vegetal e mineral, quanto que na fitoterapia é exclusivamente vegetal. Além disso, a fitoterapia é uma terapia com medicamento que vai ter a substância com a matéria química que vai atuar diretamente no corpo. E na homeopatia já vai ter uma ação física no corpo. Agora, nós vamos iniciar a discussão do artigo científico. O nosso artigo, ele é uma revisão denominada uma abordagem crítica para avaliação clínica da eficácia, eventos adversos e interações medicamentosas de medicamentos fitoterápicos. As terapias complementares e alternativas com os fitoterápicos são aceitas como opção médica em muitos países, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. E por causa dessa grande popularidade, é necessário ter informações atualizadas sobre o perfil de risco e benefício desses medicamentos. Assim, o objetivo dessa revisão foi trazer uma visão global e atualizada da eficácia e segurança relativa ao uso dos fitoterápicos, principalmente em populações específicas, como idosos, crianças, adolescentes e gestantes. Semelhante ao que ocorre com os medicamentos convencionais, as evidências clínicas sobre ervas medicinais vêm principalmente de relatos de caso, ensaios clínicos não controlados e ensaios controlados randomizados. Esses últimos, ensaios clínicos controlados randomizados, principalmente quando duplo cego, são considerados como o sistema mais rigoroso de avaliação da eficácia dos medicamentos. Só que, mesmo sendo tão rigoroso, pode acontecer dos ensaios clínicos nem sempre produzirem o melhor resultado. Inclusive, as conclusões finais podem ser distintas ou contraditórias. Portanto, apenas a totalidade dos dados disponíveis que pode ser coletado em uma revisão sistemática oferece a evidência mais confiável de eficácia. Revisões sistemáticas e meta-análises, então, estão no topo da pirâmide de evidências clínicas.
No entanto, essas evidências clínicas, mesmo quando são revisões sistemáticas, possuem algumas limitações, principalmente devido à escassez de dados primários, ou seja, de ensaios clínicos, que muitas vezes possuem baixa qualidade metodológica e incluem risco de viés, tornando as alegações de eficácia pouco confiáveis. Além disso, existem diferentes métodos de preparação dos extratos e diferentes partes da planta podem ser utilizadas. Fora que muitas vezes o nome científico dessa espécie vegetal não é informado, o que faz com que esses extratos possam não ser comparáveis. E para minimizar essas últimas limitações citadas, a utilização de extratos padronizados em revisões sistemáticas para análise de propriedades específicas pode ser uma boa alternativa, que tornaria os produtos comparáveis entre si e aumentaria a qualidade dos estudos. E um exemplo foi uma meta-análise que envolvia pacientes com demência. Nesse caso, foram analisados e comparados somente dados de estudos onde utilizou-se o extrato do ginkgo biloba EGB 761, que é um padrão do extrato de folhas contendo aproximadamente 24% de glicosídeo de flavona e 6% de terpenolactona. E essa meta-análise apresentou evidência de eficácia e boa tolerabilidade para esse grupo citado. Sendo assim, foi um estudo de maior qualidade, com evidências e conclusões mais sólidas. Estudos recentes mostraram que eventos adversos devido ao uso de medicamentos fitoterápicos são relativamente raros. No entanto, os ensaios clínicos randomizados não podem detectar com segurança um aumento da incidência de eventos adversos raros ou eventos com latência significativa. Portanto, a maioria dos efeitos adversos só vem à luz posteriormente, por meio de relatos de casos espontâneos, séries de casos ou estudo de vigilância pós-comercialização. Assim, as revisões sistemáticas se tornam necessárias para avaliar de forma mais concreta a segurança desses fitoterápicos. E dessa forma, é necessária a vigilância por parte dos profissionais da saúde, uma vez que, mesmo sendo raros, esses eventos podem ser muito graves e até fatais. As interações entre medicamentos e fitoterápicos podem causar alterações nas concentrações plasmáticas dos fármacos e, consequentemente, mudanças nos seus perfis de eficácia e/ou segurança. Essas interações podem ser classificadas por mecanismos com base farmacocinética e/ou farmacodinâmica. Como exemplo, temos a erva de São João, uma planta medicinal muito utilizada por possuir propriedades antibacterianas, antifúngicas, antioxidantes e também antidepressivas. Existem evidências que a erva de São João promove a indução de enzimas hepáticas, como por exemplo as do citocromo P450, e consequentemente causa a redução dos níveis sérricos de vários fármacos. Desse modo, é de suma importância que pacientes que façam uso de certos medicamentos, como por exemplo antirretrovirais, imunossupressores cardíacos e antineoplásicos, sejam orientados a não utilizar terapias complementares com fitoterápicos feitos com base em derivados vegetais dessa planta, para que assim não tenham nenhuma de suas terapias comprometidas. As terapias complementares e alternativas com produtos naturais, elas são amplamente utilizadas por gestantes e lactantes, justamente pela crença de que, por serem de origem natural, apresentam maior segurança. Entretanto, sabe-se que muitos produtos podem ser perigosos para esse grupo de pacientes, já que nem sempre há disponível dados e estudos confiáveis sobre a eficácia e a segurança de determinadas plantas medicinais. Além dessas poderem conter, moléculas farmacologicamente ativas que podem estar associadas a riscos não só para as grávidas, como também para os seus bebês. Então, desse modo, é de suma importância que esse grupo de paciente utilize somente fitoterápicos que já estão com a segurança e a eficácia claramente estabelecida, como, por exemplo, os medicamentos à base de gengibre, que possuem propriedades terapêuticas para tratar náusea, e também, como exemplo, a hortelã-pimenta, que é utilizado para o tratamento de dispepsia.
Em relação à população pediátrica e adolescente, o uso de fitoterápicos são bem comuns. Em contraste com a população adulta, entretanto, existe uma escassez de revisões sistemáticas relacionadas à eficácia dos fitoterápicos. Uma revisão geral recente da literatura identificou apenas uma avaliação abordando a eficácia da folha de eira para tratamento de asma infantil, onde houve uma evidência preliminar de eficácia. Em outra revisão, identificou-se possíveis efeitos adversos associados ao uso de fitoterápicos em crianças, incluindo efeitos no sistema neurológico, cardiovascular, gastrointestinal e toxicidade hepática. Pode-se perceber que os estudos e as revisões sistemáticas sobre o uso da fitoterapia nessa população específica ainda são muito rasos e precisam ser ampliados. O uso de fitoterápicos também é comum entre a população idosa, sendo que esse grupo de pacientes geralmente sofre de muitas doenças crônicas e faz uso de vários medicamentos. Em um levantamento feito por esse estudo, foram identificados 16 artigos envolvendo a análise de fitoterápicos na população geriátrica, sendo os derivados de ginkgo biloba e alho os mais utilizados. Ambos podem interagir com medicamentos convencionais, especialmente em pacientes sobre o uso de anticoagulantes. Desse modo, pode-se perceber que o acompanhamento farmacoterapêutico em terapia de pacientes de um modo geral é de suma importância para a promoção da segurança e efetividade farmacológica. Pode-se concluir que a avaliação da eficácia e segurança dos medicamentos fitoterápicos é complexa. A escassez de revisões sistemáticas e meta-análise, seja pela falta de dados ou pela inconsistência dos métodos, compromete o processo de validação, que é feito por meio de evidências clínicas. É de suma importância que as análises sejam feitas conforme as especificações padronizadas pela farmacologia e órgãos regulatórios, para que assim haja reprodutibilidade e constância da qualidade dos métodos. Por fim, pode-se dizer que o farmacêutico exerce um papel importante não só na otimização da farmacoterapia, como também na conscientização do uso racional dos fitoterápicos. Ao explicar para os pacientes a respeito dos possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas, muitas pessoas passam a compreender que o ditado popular "produto natural não faz mal" deve ser quebrado e, consequentemente, o uso indiscriminado de fitoterápicos é reduzido. Segue algumas referências bibliográficas utilizadas no trabalho e agradecemos a todos pela atenção.